A guerra de Israel está saindo do controle. Todo o Oriente Médio pode ser sugado para dentro desse conflito. Tudo piorou depois que o número 2 do Hamas foi no Líbano e o Hezbollah já mandou avisar que vai entrar no conflito, principalmente se houver uma invasão contra o Líbano. Mas para piorar tudo, o Irã, um dos países mais importantes da região, sofreu um atentado justamente no dia em que completavam 4 anos da do general Qassem Soleimani, o ex-número 2 do Irã. E o presidente do país já acusou Israel e fez uma mensagem muito dura, dizendo que a vingança será exemplar e Israel vai pagar por tudo isso. Quais serão as consequências desses atos e como essa guerra vai se desenrolar a partir de agora? Quer entender tudo? Então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. A situação no Oriente Médio está completamente fora do controle e Israel pode ter que enfrentar sozinho toda uma coalizão de países e até mesmo grupos terroristas. Estou falando do Irã e do Hezbollah. Tudo isso devido a 2 fatos que aconteceram ontem, quarta-feira, e anteontem, na terça-feira, que podem mudar todo o cenário do conflito entre Israel e o Hamas. Se liga nessa manchete que eu separei para você no dia de hoje para você entender tudo o que está acontecendo neste momento lá em Israel e no Oriente Médio. Folha de Pernambuco diz assim no título: cresce o medo de escalada da guerra em Gaza após explosões no Irã e do número 2 do Hamas. Exatamente como eu disse na introdução, 2 fatos extremamente importantes envolvendo um país e um grupo muito fortes naquela região e pode colocar Israel numa situação muito, mas muito difícil. Então eu vou trazer aqui outras reportagens que vão explicar para você tudo o que está acontecendo, fica bem ligado aí. Olha só, Folha de São Paulo diz o seguinte no seu título: número 2 da ala política do Hamas em ataque de Israel no Líbano. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Israel já afirmou, e você já viu aqui no canal, que vai caçar qualquer líder do Hamas, mesmo que ele não esteja na faixa de Gaza. E tem muito líder do Hamas espalhado por vários países do Oriente Médio. Tem gente lá no Catar, nos Emirados Árabes Unidos e principalmente no Irã e no Líbano. Um desses era o número 2 da ala política do Hamas, que estava no Líbano. Líbano que tem um histórico muito grande de conflitos contra Israel. E é justamente no Líbano aonde existem um dos maiores grupos de todo o Oriente Médio. Estou falando do Hezbollah. Hezbollah que estava dando guarida a esse número 2 do Hamas. Israel fez o quê? Foi lá, supostamente, e executou esse número 2 justamente em vingança ao que aconteceu no dia 8 de outubro lá em Israel. Você está sabendo já de toda a história, você que acompanha aqui o canal sabe de tudo. Mas aí o que acontece? Obviamente que o Líbano, através do Hezbollah, já deu também uma mensagem muito dura e fez uma ameaça também contra Israel. Ou seja, Israel pode neste momento, além de estar enfrentando o Hamas na faixa de Gaza, ter efetivamente que enfrentar o Hezbollah. Algumas rusgas já vêm acontecendo, lembrando que o Hezbollah fica na fronteira norte de Israel, mas um conflito direto, aberto e declarado ainda não acontece entre Israel e Hamas e Hezbollah, mas parece que agora isso vai acontecer. Letrinhas pequenas rapidinho aqui para você entender. O vice-chefe da ala política do Hamas foi na noite de terça-feira, dia 2, em Beirute, em um ataque de drones de Israel. Bem, isso aqui é o que diz a reportagem, tá? Só que tem um detalhe: Tel Aviv, ou seja, a capital, Israel, ainda não assumiu a autoria, tá? Seguindo, a informação foi confirmada por 3 pessoas com conhecimento do assunto à agência de notícia Reuters. Como assim? Pessoas com conhecimento? Será que eram oficiais do exército israelense? Questionado, o exército de Tel Aviv, ou seja, o exército de Israel, não respondeu. Ou seja, não temos a certeza, mas parece que esse atentado foi feito justamente por Israel, que, como eu disse, já afirmou que vai caçar, não importa aonde estejam os líderes do Hamas. Lembrando aqui que Israel tem simplesmente um dos melhores serviços secretos do mundo, o Mossad, embora supostamente eles tenham aí facilitado ou pelo menos sido enganados e feitos de bobo lá no dia 8 de outubro, aonde simplesmente o Hamas entrou livremente lá em Israel, né? Então o Mossad ou não sabia, ou dizem as teorias da conspiração, simplesmente não fez nada para que esse conflito justamente acontecesse. Agora bem, depois dessa invasão, ou melhor, depois dessa
Olha o que aconteceu. Estadão diz bem assim, ó, líder do Hezbollah promete resposta e punição após de membro do Hamas no Líbano. Só para você entender um negócio aqui, tá? De vez em quando o áudio dá uma cortada, é porque infelizmente aqui no YouTube e em várias outras plataformas, algumas palavras não podem ser ditas, então eu vou lá e tiro o áudio para que o alcance do vídeo não seja cortado. E aliás, eu já te peço uma força, uma moral, porque esses assuntos são muito delicados. Então se você puder, dá uma força, clica aqui embaixo se inscrevendo no canal, me segue nas redes sociais, inclusive aqui no Instagram, e compartilha esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Deixe o seu comentário e, claro, o seu like. Fazendo esse combo aí, você vai estar dando uma moral gigantesca. Nós vamos chegar aí aos nossos 100 mil inscritos, que essa é a nossa grande meta. Tentamos chegar em 2023, não deu certo, mas agora em 2024, com a sua ajuda, a gente vai chegar lá. Obrigado de coração. Não esquece não de se inscrever, deixar seu like e seu comentário. Valeu? Vamos lá então, letrinhas pequenas para você entender aí a ameaça do líder do Hezbollah, um grupo que atua no Líbano e que quer simplesmente acabar com Israel. O líder do Hezbollah afirmou no discurso transmitido ao vivo que seu grupo lutará, se liga aqui, ó, sem limites se Israel declarar guerra ao Líbano. O governo libanês disse que estava pedindo ao Hezbollah que mostrasse moderação. Galera, isso aqui é quase uma piada, né? O Líbano é meio que uma piada mesmo. É um país que tem um governo eleito, legítimo, mas na verdade, quem manda no Líbano é um grupo paramilitar. E olha só a importância disso e como as coisas estão conectadas nesse conflito de Israel e no Oriente Médio como um todo. O grande país inimigo de Israel neste momento é o Irã. E o Irã tem vários braços militares, armados, paramilitares por todo o Oriente Médio, em especial no Líbano. E o principal grupo é justamente o Hezbollah, que recebe apoio, treinamento, financiamento do Irã, mas há muito tempo, no mínimo lá desde a década de 80. E é exatamente essa ligação que envolve o assunto que a gente vai entrar agora. Porque se já não bastasse as tensões entre Israel e o Hezbollah, que fica no sul do Líbano, norte de Israel, agora, para piorar, um dia depois, ou seja, ontem, quarta-feira, o que aconteceu é que o Irã também vai entrar no conflito, ou pelo menos é o que eles estão dizendo. Se liga aqui, CNN Brasil diz assim no seu título: presidente do Irã culpa Israel por explosões e diz que país, abre aspas, preste atenção, pagará alto preço. Fecha aspas. Agora nós estamos falando de alguém que Israel precisa sim temer. Israel é poderoso? Muito poderoso. Israel tem experiência de combate? Demais. Só que Israel não tem condições de enfrentar todos esses grupos e países numa guerra travada sozinho. Isso é impossível, a não ser que os Estados Unidos entrem efetivamente no conflito, o que eu também duvido muito, até porque os Estados Unidos já estão retirando seus porta-aviões do mar Mediterrâneo. Simplesmente, Israel pode ficar numa situação muito, mas muito difícil. Porque uma coisa é o Irã armar o Hamas e armar o Hezbollah, ficar financiando e dando logística. Outra coisa é o enfrentamento direto. Claro que existe uma coisa muito ruim aqui para o Irã. O Irã não faz fronteira com Israel, ou seja, teriam que atravessar a Jordânia para poder chegar até Israel. E aí seria um problema, ou seja, Israel provavelmente atacaria e saberia com muita antecedência esse ataque do Irã. Só que o Irã hoje é um país que produz muitos drones e muitos mísseis de alta qualidade. Só que além disso, tem o próprio Hamas na faixa de Gaza, que está perdendo feio para Israel. Só que aí você tem o Hezbollah, que aí sim faz fronteira no norte de Israel, e Israel teria que dividir as suas forças. Ou seja, Israel não tem condições de lutar nessas duas frentes se ambos entrarem na guerra com tudo como eles estão ameaçando. Aí você vai me perguntar: Tobias, você acredita que isso vai acontecer dessa forma? Não, eu não acredito neste momento, tá? Mas a escalada e uma guerra generalizada no Oriente Médio é sim possível. Por isso, muita gente já está colocando pressão em Israel para acabar logo com essa invasão na faixa de Gaza contra o Hamas. Já temos aí muitos meses de invasão e
o mundo, principalmente os Estados Unidos, o grande apoiador, já está ficando impaciente e com muito receio de uma escalada, de uma generalização deste conflito. Letrinhas pequenas aqui para a gente finalizar. Olha só o tom de ameaça do presidente do Irã. Abre aspas aqui para ele. Aviso ao regime sionista no caso é Israel, tá? Não duvide que pagará um preço elevado por este crime e pelos crimes que cometeu. Fecha aspas. Advertiu Raisi, que é o presidente, né, em um discurso televisionado. Raisi, que é o chefe do governo iraniano, lembrando que o Irã é uma teocracia, mistura religião e política. O presidente não é o líder supremo do país, e sim um ayatollah, que é um líder religioso lá, Ayatollah Khomeini, nesse momento, tá? Alertou que a punição de Israel será, abre aspas de novo, lamentável e severa, fecha aspas. E aí você deve estar me perguntando aqui, pô, Tobias, mas por que Israel se meteu a atacar o Irã? Bom, primeiro deixa eu te contar o fato aqui. Ontem, quarta-feira, houveram 2 explosões lá no Irã, justamente numa situação muito delicada para eles. Há 4 anos atrás, os Estados Unidos, na época governo de Donald Trump, eles fizeram um ataque com drones e Qassem Soleimani, o general líder das milícias iranianas da Guarda Nacional, e ele que apoiava justamente o Hamas, o Hezbollah, ele estava lá no Iraque, e esse ataque americano foi feito lá no Iraque. O Irã jura vingança a qualquer custo. Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards finais, tá? Todos os vídeos que eu tô comentando aqui, dizendo que eles ainda vão acabar com a vida do Donald Trump. Mesmo que o Donald Trump não seja mais presidente e mesmo que eventualmente ele não volte a ser presidente, porque eles culpam diretamente o Donald Trump, que era o presidente dos Estados Unidos na época, por essa. E o Qassem Soleimani era o número 2, ou seja, existe uma veneração a ele lá no Irã. E estava rolando um cortejo justamente em homenagem a esses 4 anos da morte do Soleimani. E foi bem ali que aconteceram essas explosões. Aí vem a pergunta, o culpado disso é Israel? Não dá para saber ainda, mas o Irã não quer nem saber. Para eles, os culpados seria Israel. Eu acho que não faz muito sentido neste caso, por um motivo. Não é um alvo militar, e o que Israel ganharia com bombas que basicamente levaram a óbito pessoas civis? Israel não ganharia absolutamente nada com isso. Agora, Israel tem um histórico de interferência direto no Iraque, no Irã, quando é necessário, pegando alvos estratégicos, sejam civis ou militares, mas que tem principalmente ligação com a produção de armas nucleares ou de armas muito modernas para atacar Israel. Mas não seria o caso. E aí você deve estar pensando, ué, então se não é Israel, quem é o culpado? Bom, gente, o Irã tem muitos inimigos. Só para você lembrar, o Irã é o grande país muçulmano xiita do mundo. Lembrando que os muçulmanos se dividem aí basicamente entre xiitas e sunitas. E os xiitas estão concentrados principalmente no Irã. O resto dos muçulmanos do mundo, a maioria, principalmente no Oriente Médio, são sunitas. E existe uma briga muito forte entre alguns grupos sunitas e o Irã. E esse atentado pode ter sido feito, e faz muito mais sentido, ter sido feito por algum grupo sunita inimigo do Irã, por eles serem xiitas. Não faz muito sentido ser Israel a ter cometido esse atentado. Não era alvo prioritário, nem alvo estratégico, e isso só irritaria a comunidade internacional, podendo causar até mesmo uma vingança do Irã, que sim, é uma potência militar regional. Então eu não acredito que seja o Irã, que tenha sido Israel, mas simplesmente, meu amigo, o Irã não quer nem saber, já culpou os sionistas, ou seja, já culpou Israel, e para eles é o que vai acontecer. Uma vingança. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha mesmo que essa vingança vai rolar? Você acha que esse conflito no Oriente Médio ele vai escalar para além do que já está acontecendo? Quero saber a sua opinião, ela é importante demais aqui no canal. E é o seguinte, coloca lá seu comentário, lembrando que eles estão totalmente abertos para você concordar ou discordar de mim. E se você chegou até aqui, gosta do meu trabalho, gosta de atualizar aí, tá ficando bem informado, dá uma força, dá uma moral muito grande, porque agora ficou mais fácil, ó. Só você clicar aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações, badalando o sininho, deixa seu comentário e, claro, o seu like. E é o seguinte, galera, agora em todas as plataformas. Estamos no Facebook, estamos no TikTok, estamos no Instagram e aqui no YouTube. Segue a gente aqui no Instagram, segue a gente lá no TikTok, tudo é Atualiza aí.
exceto aqui no Instagram, que é atuali_Zair. Tamo junto? Se você quiser se informar, multiplataformas agora, conto com a sua ajuda, ó, clica aqui e se inscreve. Beijo do Toby, eu volto quando? Você já sabe, volto amanhã com mais um episódio do Atuali Zair. Tchau!